E a paz, queridos, estamos aqui para trazer a nossa lição de número 9 de jovens. Hoje nós vamos estudar o tema Abacuque, a fé como forma de vida. Com certeza vai ser uma lição muito importante em que nós vamos aprender, como um homem de Deus não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele recebeu uma revelação profunda do Senhor Deus, mostrando a ele que mesmo que nós não estejamos entendendo no momento o que está acontecendo, pode ser qualquer tipo de problema, a gente como servos de Deus às vezes não entendemos certas coisas, que acontecem na nossa vida, na vida das pessoas, no mundo. E às vezes a gente pergunta, aonde está Deus nessa situação? Por que Deus está deixando acontecer isso? Por que está acontecendo? Deus poderia intervir e tal. A gente tem, como seres humanos, seres limitados que somos, em relação a Deus. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, imutável, E às vezes a gente pensa, Deus poderia resolver isso, Deus poderia impedir isso, Deus poderia fazer desse jeito, E esse tipo de questionamento vem na vida do cristão que conhece a palavra de Deus. E esse questionamento também veio na vida de Abacuque. Muitos fatos que estavam acontecendo ali, ele não estava entendendo, Foi então que ele recebeu aquela revelação de Deus de que ele tinha que crer que o justo viverá da fé. Eu não estou entendendo, mas eu creio que está em boas mãos. Eu não estou entendendo, mas eu creio que está na mão de quem resolve. Então foi isso que Deus passou para Abacuque, um profeta, um homem de Deus, e para nós também. Então vamos ter uma lição muito importante. Abacuque, a fé como forma de vida. Vai ser benção, tá bom? Fica conosco aí até o final e eu trago para você também aquele lembrete abençoado de que você, se não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva aí no meu canal. Você se inscrevendo, você me ajuda a continuar ministrando a palavra de Deus. É só você aí do lado direito aí do vídeo, tá escrito inscrever, Você dá um toquinho ali, pronto, você está inscrito, em nome de Jesus, tá bom? Não precisa escrever nada, é só tocar em inscrever e você está inscrito. Se gostar do vídeo, dá o seu like aí, dá a sua curtida, tá bom? Não deixa também de convidar aí os seus amigos de grupo, compartilhar, tá bom? E dá um toquinho no sininho aí também para você ver as notificações, de novos vídeos que a gente está sempre colocando. Temos aí mais de uns 300 vídeos para você assistir, não só de escola dominical, mas de outros assuntos, tá bom? E fica conosco aí até o final, é bênção, tá bom? Vamos lá. Abacuque, a fé como forma de vida. Então, ele profetizou em Judá. E o tema central desse livro, na verdade, é a grande indagação que todo cristão faz. Onde está Deus quando seus filhos sofrem? Eu sei que é uma dificuldade muito grande para o ser humano aceitar o sofrimento, mas o sofrimento é um resultado da desobediência do ser humano, entendeu? Pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Então, juntamente com o pecado, entrou aí no planeta, no mundo espiritual, um pacote de miséria, Então, o ser humano sofre. E às vezes a pessoa, por ser crente, ele não aceita o sofrimento, entendeu? Mas Jesus mesmo falou, no mundo tereis o quê? Aflições. E Abacuque estava passando por esses problemas, mas não estava entendendo bem, Então, o Abacuque não conseguia entender, como os babilônios, que ignoravam, as leis de Deus, e saqueavam as nações, violentavam as mulheres, matavam tantas pessoas, seria usado para punir Judá. Só que tem um porém que Abacuque no momento não pensou, que pelo menos os babilônicos eles não conheciam a palavra, eles não conheciam os ensinamentos de Deus.
a não ser aquela lei gravada no coração, né? Mas Judá já era diferente. Judá ele tinha conhecimento da lei de Deus e não obedecia, né? Então, o juízo vai ser sobre quem a Bíblia diz, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. A quem pouco é dado, pouco é cobrado, né? Então Judá recebeu muito, certo? E ele precisava obedecer aquilo que ele tinha recebido da parte de Deus. Então seria julgado. E Babilônia foi quem Deus escolheu para julgar Judá, certo? Abacuque no final ele começou a entender o que estava acontecendo, né? Então é isso aí que nós vamos aprender. Abacuque número 1, parte 1 aqui, né? Não temos muitas informações a respeito de Abacuque. A Bíblia não traz, né, tantas informações sobre ele. Tudo que a gente sabe sobre ele foi por dedução, né? Seu nome, cujo significado é abraço, né? E aparece 2 vezes em toda a Bíblia, certo? Então, exclusivamente no seu livro, aqui em Abacuque 1:11, 3:1, né? Aqui diz, ó, em seu livro, Abacuque, sobre a minha guarda estarei sobre a fortaleza, me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que possa ler quando passar correndo, certo? Então, é essa o que aprendemos aqui, que temos sobre o nosso Abacuque. Bem, não temos assim informação sobre a cidade de origem, sua profissão, filiação. Agora, a literatura rabínica, ela apoiava a ideia de que ele fosse de origem sacerdotal, né? Ele acredita até que ele estudou numa escola de profeta, né, formal, acredita-se isso também. Bem, e o texto também de Abacuque parece apresentar o profeta como levita, oficial qualificado para participar do cântico litúrgico no templo de Israel. Bem, a data do livro, o profeta também não cita nome de reis, né? E sem essa referência histórica fica difícil, né, de você especificar uma data para o livro, porque hoje em dia tudo que a gente escreve, né, as pessoas escrevem, bota a data, local, né? Mas antigamente não era assim, principalmente no período bíblico, os escritores eles não tinham essa preocupação de botar data. Então você tem mais ou menos uma ideia de quando o livro é escrito, devido a alguns fatos históricos, né? Aí você consegue ter uma ideia mais ou menos da data do livro, uma data aproximada. Mas tirando isso, né, a única coisa que nós sabemos aqui é que quando esse livro foi escrito já foi próximo da invasão de Jerusalém pela nação babilônica, de Nabucodonosor. A única coisa que a gente sabe é isso, tá bom? Então, a data é essa mesmo. Por aproximação. 3. A estrutura e a mensagem do livro. Bem, a profecia de Abacuque foi um peso para Judá. Entendeu? O termo aqui indica uma sentença pesada, né? Porque nós temos estudado esses livros dos profetas menores e a gente tem observado que realmente Judá, né, principalmente através dos seus líderes, eles se afastaram de Deus completamente. E pelo conhecimento que eles tinham de Deus, né, que as outras nações não tinham, eles fizeram piores do que as nações, foi pior do que as nações em volta, né? E Deus sempre enviando profeta por misericórdia, mas tudo que eles não quiseram foi se converter, abandonar o pecado dele. Então, o juízo vinha e vinha pesado, né? Porque eles iam colher o que plantaram. A verdade é essa, entendeu? Então, o seu livro ele tem 3 capítulos que contêm pelo menos 3 formas literárias diferentes. Nós vamos ver aqui, diálogo, né? Os proféticos, louvor. E o livro é um diálogo, é uma profecia ou até mesmo um poema, entendeu? E foi escrito no hebraico mais puro da época, entendeu?
E a sua mensagem está cheia de metáfora, cheia de comparações, ilustrações, né? O primeiro capítulo denuncia o estado de apostasia da nação e a resposta de Deus aos questionamentos de Abacuque, né? Apostasia, a pessoa, o apóstata, ele é diferente do desviado. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo ele se desviou, mas depois voltou, né? O apóstata ele se torna inimigo, entendeu? Daquilo que ele era. É bem diferente, ele não tem mais vontade de voltar, ele segue outros caminhos e ele se rebela até contra o que ele era antes, entendeu? Então isso aí é uma apostasia. Você se apóstata e volta para fazer aquilo que você fazia antes e se torna um inimigo de Deus. Agora, o desviado não, ele às vezes quer até voltar, está fraco, é bem diferente, né? Então aqui denuncia o estado de apostasia, tanto é que eles não voltaram, né? Eles foram sentenciados. Aqui está se tratando de nação. É lógico que dentro da nação tem os remanescentes fiéis, né? Porque Deus sempre ele reserva. Lembra que ele falou para Elias, quando a nação toda seguindo Acabe e Jezabel, todo mundo apostatado da fé, e Elias falou para Deus: Senhor, só eu fiquei. Aí o que Deus falou para ele? Não, eu reservei para mim 7.000 varões que não se dobraram diante de Baal. Então Deus, sempre nessa crise de apostasia, Deus sempre reserva um remanescente para ele, entendeu? Pessoas fiéis, porque a nação se deteriorou moral, espiritual, familiar, em todos os aspectos. Mas sempre dentro dessa conjuntura maligna toda, tem sempre um povo fiel, entendeu? Então hoje também é a mesma coisa, tem igreja que está apostatando da fé, tem igreja que está se desviando da Bíblia, mas tem aquele grupo fiel à palavra de Deus que paga o preço, né? Então sempre foi assim, né? Deus sempre reserva aqueles que não abandonam ele de jeito nenhum, certo? O segundo capítulo aqui, bem, no primeiro ainda tem o questionamento de Abacuque. Abacuque não estava entendendo nada, estava viajando, né? Mas depois ele veio entender. Ele era homem de Deus. Quando a pessoa é de Deus, ele no início, ele não entende, mas ele não murmura, ele questiona por quê, né? Deus dá a gente esse direito de conversar com ele e saber o porquê das coisas. Deus não se agrada do murmurador, falador, né? Isso aí não foi o que Abacuque fez. Ele não ficou murmurando, ele ficou questionando certas situações que ele não estava entendendo. É bem diferente. Isso pode acontecer com a gente também, né? Então, agora no segundo capítulo, ele apresenta uma resposta mais detalhada, né? De Deus sobre os seus planos, os desígnios diante de novos questionamentos, apresentado pelo profeta. E o terceiro capítulo é uma oração de louvor, né, que destaca a importância da fé, aonde ali abriu a mente dele e ele entendeu tudo que estava acontecendo, né? Inclusive esse terceiro capítulo de Abacuque, o final dele é muito usado por aqueles pregadores, né, que estão entendendo a situação do povo a quem eles estão pregando. Número 2 agora, a crise do profeta. A maldade de Jerusalém. Então o profeta demonstra aqui inconformidade com o pecado que crescia vertiginosamente. Ele estava vendo que o pecado do povo de Deus, né, crescia, né? Jesus falou isso. Jesus falou sobre multiplicação do pecado. A multiplicação é uma coisa muito diferente de somar, né? Você soma 2 e 2 dá 4, 4 e 4 dá 8, 8 e 8 dá 16. Agora a multiplicação é diferente. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 16, assim vai. É uma coisa que cresce assustadoramente. Então Jesus deixou claro que o pecado é uma coisa, não só no final dos tempos, mas o pecado é coisa que cresce muito, entendeu? E estava acontecendo isso com Judá. Então para o profeta, aquela situação era insuportável. Então ele ficava pensando, como é que Deus, sendo santo, puro, como é que ele está vendo isso tudo? Eu acho que ele se sente mal, né? A Bíblia diz para não entristecer o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo aqui já estava triste, né? Porque tudo aquilo, né,
Como Deus poderia, esse é o pensamento dele, como Deus poderia ver tudo aquilo e não fazer nada? Ele achava assim que Deus estava se omitindo, né? Deixando correr no entendimento dele. Entendeu? Ele falou, como é que pode Deus não tomar uma providência? O povo cada dia fica pior, né? Então todo aquele anto de perversidade aumentava a demanda das contendas, litígio. Olha só, os tribunais estavam cheios de problemas a serem resolvidos, contudo a lei estava sendo manuseada de forma escusa e o juízo estava sendo pervertido. Entendeu? A lei era o dispositivo para quê? Legal, para proteger o cidadão. A lei é para isso. Ela é para proteger o cidadão. Mas quando a lei é usada, né, ao contrário, para proteger bandido, ladrão, os errados, aí a coisa é complicada. É o que estava acontecendo aqui em Judá. Não, então a lei era dispositivo legal para garantir a ordem pública, né? Mas infelizmente a lei estava corrompida pelas pessoas, a injustiça prevalecia, os anciãos aceitavam suborno e as testemunhas locais mentiam. O indefeso que aguardava o emprego da justiça ficava frustrado. Então o profeta ele questionou como Deus poderia tolerar tudo aquilo sem intervir, né? Então, isso aqui é um retrato de hoje, gente. Hoje nós estamos vivendo situações idênticas. A lei está corrompida. Funciona para um, não funciona para outros, né? Não adianta querer tapar o sol com a peneira, certo? As pessoas são compradas, entendeu? Os anciãos aceitavam suborno. Hoje muitos aceitam suborno. É o que está acontecendo. Privilégios, né? Então isso aí é uma coisa que não é nova, né? E o profeta ficava, né, na balança, né? Pode Deus ficar permitindo isso? Ele era meio imaturo ainda, né? Mas ele chegou lá depois, né? Então, o questionamento do profeta, será que esse questionamento foi uma murmuração perversa? Cremos que não. A murmuração tem o propósito de deteriorar a imagem de Deus, se queixar de Deus, né? Aqui não, ele estava esperando uma ação de Deus, colocando dúvida, né? Nós não podemos colocar dúvida no caráter de Deus, temos que confiar nele. Deus é santo, é perfeito, não comete erro. Então nós temos que ter uma confiança no caráter de Deus. Quem duvida de Deus, né? Às vezes não é uma dúvida de Deus, é se Deus vai fazer por mim ou não, né? Às vezes tem coisa que a gente não tem certeza se Deus vai fazer pela minha pessoa, né? Mas duvidar do caráter de Deus, não, isso aí é perder tempo, entendeu? O caráter de Deus é perfeito, ele não faz nada por mal, não faz nada errado. Confia no Senhor de todo o teu coração e os teus pensamentos serão estabelecidos, né? E seus questionamentos apenas revelaram o quê? Uma limitação. Quem que vai entender os caminhos do Senhor? Quem limitado igual nós vai entender um Deus ilimitado, né? Um Deus inescrutável, um Deus que não pode ser examinado, um Deus infinito? Como é que nós vamos estar entendendo ele? Nós temos que aceitar pela fé. O justo viverá da fé. Se você quer viver compreendendo tudo que está acontecendo, você não vai viver. Porque tem coisa que tu vai morrer, não vai entender. Tem coisa que tu vai morrer e não vai fazer. Entendeu? Tem coisa que você vai morrer e não vai conseguir. Então, a gente tem que aceitar isso. Nós somos limitados nesse mundo. O único que é onipotente, onisciente é Deus. Certo? Então, a gente tem que saber, entender isso. Então, todo o nosso questionamento revela o quê? Limitação. Assim como revelava a limitação do profeta Abacuque. Entendeu? Então, como o Abacuque, temos liberdade para apresentar a Deus as nossas dúvidas. Você tem todo o direito, né? Você é um jovem ou adulto, você tem todo o direito de dobrar o teu joelho lá no teu quarto, você e Deus, e você perguntar a Deus, entendeu? Você tem todo o direito de chegar para Deus no seu secreto e tirar suas dúvidas, entendeu? De fazer suas perguntas. Você tem esse direito, Deus te dá esse direito de você conversar com Ele,
né? Ora ao teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai te dar resposta. Entendeu? Então todos nós temos nossas dúvidas, mas ao invés de murmurar, reclamar, falar com um e com o outro, vai diretamente ao trono da graça. Vai falar diretamente com o papai, ele vai te responder. Entendeu? Porque nós somos limitados, gente. A oração demonstra o quê? Que nós somos limitados e dependemos de Deus. Não murmura não. Não perde a fé também não. Creia que Deus está no controle. Tuas dúvidas, vai orar. Entendeu? Não fica usando palavra rebuscada. Não, seja simples. Já viu Jesus orando? Lembra Jesus na Bíblia orando? Oração simples. E aí era o filho. Né? Não fica, não, nada. Abre teu coração. Entendeu? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Entendeu? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições, elas sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Entendeu? E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração. Quando você abre seu coração para Deus, você sente a paz dele dentro de você. Foi isso que Abacuque no final sentiu. Por isso que ele falou ainda que a figueira não floresce por aí afora, ele já sabia. O entendimento dele abriu. Entendeu? Então a resposta de Deus, Deus responde. Entendeu? O questionamento do profeta dizendo que colocaria um fim na maldade da Babilônia. Ele ia fazer isso com toda tranquilidade. Entendeu? Por que Deus escolheu alguém pior para punir o outro? Isso tudo é pior no nosso conceito. Agora, nem todo pior para nós é o pior para Deus. Deus sabe o que faz. Que na verdade não era nem a Babilônia que ia punir, era Deus mesmo. E ele usa o instrumento que ele quiser. Entendeu? Na verdade é Deus que faz. Ele usa quem ele quiser porque ele sabe o limite. A Bíblia diz que não vem tentação ou prova, né, acima do que a gente possa suportar. Porque juntamente com a provação ele dá o escape. Porque ele é fiel. Deus nunca vai deixar você ser provado, ser tentado acima da tua capacidade. Deus é fiel. Ele vai dar o limite. Entendeu? E aqui ele provou Judá por causa dos pecados dele, mas dentro do limite. Entendeu? Porque Deus é fiel. Entendeu? Então, os caldeus, para Deus, eles eram a solução divina para aquela situação. Entendeu? Então, Judá ficou muito tempo sem castigo, pecando, mas chegou o momento de Deus chamar eles à responsabilidade. Entendeu? E interessante que depois desse castigo, nunca mais eles adoraram ídolos. Pelo menos dos ídolos eles se libertaram. Né? Agora vamos para a parte final. A fé como forma de vida. Né? Então, aguardando aqui uma nova resposta. Bem, o profeta, né, ele ficou assim aterrorizado ao conhecer os planos de Deus. Como assim? Bem, ele questionou como Deus poderia decidir punir uma nação ruim com outra pior. Vai entender, né, a cabeça do profeta também. Então, ao saber do plano divino, ele entrou numa crise psicológica, espiritual, né? Ele ficou tentando entender como é que Deus vai usar uma nação terrível igual a Babilônia, com um rei tremendo, cheio de autoridade, né? Cheio de autoridade. Era um ímpio que Deus deu autoridade a ele para punir as nações mesmo. Depois você lê, né, lá o livro de Daniel, você vai ver que Deus deu uma autoridade tremenda a Nabucodonosor para punir as outras nações. Mas também depois ele seria punido, porque Deus dá um poder a uma nação para cumprir um propósito dele, eles extravassam aquilo, vão além. Entendeu? Aí Deus pune também. Eles se aproveitam da autoridade e começam a fazer maldade. Eles saem do objetivo de Deus. Entendeu? E aconteceu isso com a Babilônia. Entendeu? Então, ao saber do plano divino, ele entrou em parafuso. Né? Então, para Abacuque, o povo de Judá não era tão mal quanto a nação babilônica. Isso é o pensamento dele. Agora, você pensa bem, aquele versículo que diz assim, a quem muito é dado, muito é cobrado, se encaixa aqui. Qual é o ensinamento da lei que o povo babilônico tinha?
Nenhum. Qual é o ensinamento que o povo de Judá tinha? Todos. Eles tinham profetas que iam lá pregar a verdade. Sofonia, Abacuque, Isaías, né? Jeremias. Os profetas todos, Jonas, foi pregar para Nínive. Então, quando pregou para a nação pagã, eles aceitaram a palavra de Deus. E o povo de Deus não aceitava. Quem que matava os profetas? Os seus próprios irmãos judeus. Né? Quantos profetas morreram assassinados porque iam dizer a verdade? Então, no conceito de se Deus fosse botar na balança, o povo pior era o povo de Judá do que o da Babilônia, porque, repito, a Babilônia não tinha o ensinamento da lei. E o povo de Judá tinha os ensinamentos da lei, tinha profeta advertindo eles, entendeu? Tinha o templo, tinha os sacrifícios, mas só que eles não queriam obedecer. Então, no conceito de Deus, Judá era pior do que Babilônia, entendeu? Por isso que ele puniu daquela maneira. Agora, o profeta, né, no seu amor, pela família, pelo povo, seus irmãos, então ele tinha um pensamento diferente. Mas isso aí não justifica nada diante de Deus. Deus sabe aonde ele bota o dedo na ferida da pessoa, né? Bem, então o profeta entrou em ciclo de questionamento por não conseguir entender o plano de Deus. Será que a Babilônia continuaria tendo sucesso em seus empreendimentos militares, apanhando os povos com sua rede, colocando o fim naquela situação? Bem, confiante na nova resposta divina, ele se preparou para ser erguido por Deus. Então, ele ficou pensando, será que essa Babilônia vai continuar invadindo as nações e sempre tendo vitória, né? Sempre conseguindo sucesso, né? Ela ia até onde Deus permitisse. Ela castigou muitas nações, mas depois chegou o dia dela também, entendeu? Então é assim que funciona. Deus sabe o dia certinho do juízo, entendeu? Não adianta a gente querer marcar juízo para ninguém, Deus é que sabe, entendeu? Então o juízo sobre a Babilônia viria no tempo de Deus, né? Porque muitas vezes o juízo não vem nem no nosso tempo, a gente nem sabe, né? E às vezes alguém está debaixo do jugo aí, de um juízo aí de Deus, está pagando um preço aí. O que é o juízo? O juízo é uma colheita. A pessoa colhe o quê? O que planta. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso. Entendeu? Bem, nós vamos aqui movidos, né, por esse complexo de superioridade, né, porque a nação babilônica ela recebeu a autoridade de Deus. Você lê o livro de Daniel, explica isso. Deus deu autoridade ao rei. Né? Usa até uma metáfora lá que até os animais tinham que obedecer a ele. Entendeu? Ele recebeu uma autoridade tremenda. Entendeu? Só que ele abusou dessa autoridade e, a princípio, ele foi até castigado porque ele não entendeu de onde vinha essa autoridade. Ele usou essa autoridade além do limite para maltratar. E Deus cobrou ele, tanto é que ele passou 7 anos lá comendo capim. Né? E é assim que acontece. Quando alguém não reconhece o que Deus dá, ele vai comer capim. Né? Então, o triunfo da fé, para encerrar. O profeta exaltou ao Senhor, evidenciando a sua gratidão pela revelação dos planos de Deus para Judá e Babilônia, né? Para Judá e Babilônia. Demonstrou ter temor e expectativa. Ele clamou pelo ímpeto, né? Pedindo que Deus avive a sua obra. Ou seja, não é trazer aquele avivamento pentecostal, mas preservar, né? Preservar o seu povo, não deixar acabar. E Deus logo que não deixaria acabar, porque é de Judá que viria o quê? Jesus, o Messias segundo a carne, né? Então, é da tribo de Judá que viria o Messias segundo a carne, ok? Então, Deus tem tudo sob controle. Às vezes a gente quer dar uma orientação a Deus, né? Tá certo, vamos orar, a Bíblia manda orar, mas às vezes a gente quer dar uma orientação para Deus. E quem somos nós para isso, né? Nós estamos precisando de orientação. Então, em sua oração,
o profeta apresenta o quê? Traços característicos de uma fé sólida a respeito disso. Inclusive, a Bíblia diz, né? Ainda que a figueira não floresça, né? É um versículo que vale a pena a gente ler aqui, entendeu? Diz aqui, ó. Eu gosto muito desse versículo. Isso aqui é o final. Você veja como o Abacuque começou com questionamento, sem entender nada. Aí Deus falou para ela: o justo vive pela fé. O que você não entende da minha parte, aceita pela fé, porque eu sei o que eu estou fazendo. É a mesma coisa contigo, meu querido, minha querida. Você pode estar passando por problemas que você não está entendendo. Mas Deus diz para você agora: olha, faça igual a Abacuque. Mesmo que você não entenda, confia em mim. Mesmo que você não está entendendo, creia, aceita pela fé. Porque o justo não vive pelo entendimento só. O justo vive pela fé. Entendeu? Então, nós não devemos se inchar, se orgulhar. A fé não deixa você se orgulhar. As obras nos dão orgulho. Mas a fé, não. A fé tira o orgulho, tira a vaidade. Deus faz as coisas porque a gente acredita. Então, se você não está entendendo alguma coisa que está acontecendo na tua vida, continua confiando em Deus, porque o justo viverá da fé. Aí vai chegar um ponto que o teu entendimento vai abrir. E quando o teu entendimento abre, aí você entra na presença de Deus com toda alegria e prazer. Olha o que aconteceu com esse profeta questionador por não estar entendendo. No final, o que acontece? Diz aqui, Abacuque, né? Diz 3,17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, acabou tudo. O produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Acabou tudo. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e me exultarei no Deus da minha salvação. Olha só. Olha a diferença do Abacuque, questionador, que não estava entendendo nada, agora no final. Ele aprendeu que a partir dali, agora, mesmo que ele não estivesse entendendo nada, ele aceitava, porque ele agora ia viver pela fé. Ele agora ia viver pela fé, que nós vivemos pela fé. Fé em quem? Em Deus. No que está escrito na sua palavra. Tende fé em Deus, é o ensinamento de Jesus. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que você disser será feito. Tudo que você diz com base na palavra, Deus assina embaixo, porque faz na direção do Espírito. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, acabou tudo, ficou a zero, mas eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque o Senhor, Jeová, é a minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Está vendo? É o que Deus faz na vida de alguém. Entendeu? Esse aí reconheceu. Por quê? Porque ele entendeu a palavra de Deus. O justo viverá da fé. Tá bom? Então que Deus te abençoe. Terminamos aí o nosso estudo. Semana que vem estamos aí com a lição de número 10, tá? E não se esqueça de dar o seu toquinho aí do lado direito na palavra inscrever e se inscrever no meu canal. Tocou ali, está escrito, tá bom? Continua com a gente aí, ajuda a gente a continuar ministrando a palavra de Deus, tá bom? Até a próxima lição e Deus te abençoe rica e abundantemente. Fica na paz.